No Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, diz: Eu e o Pai somos um. Jesus, ao pregar a palavra aqui na terra, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Aí as pessoas logo acusam, então são dois deuses. Jesus e o Pai, os dois são dois deuses em um só. Mas não é isso não, tá? Não é isso que o Senhor Jesus está ensinando, não. O Senhor Jesus está dizendo que os dois são um em espírito e em verdade. Um em natureza, um em caráter. Mas o Senhor Jesus é o Filho de Deus e Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus. Deus, o Pai, gerou o Senhor Jesus e o Senhor Jesus foi nascido do Pai. Então, quando vê essas falando assim, o Pai somos um, você pode estar na certeza que está falando um em natureza, em caráter, em propósito, um em espírito, um em verdade. Igual diz lá em Marcos 10, 17, por isso deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne, mas não no sentido literal, mas no sentido simbólico. Para ser um só corpo, literalmente falando, tinha que ser colado um corpo no outro. O homem, quando casa, ele se torna um só corpo com a sua esposa. Mas às vezes ela está lá viajando, está lá para os Estados Unidos. E ele está aqui no Brasil. E os dois são uma só carne. Uma só carne, uma distância às vezes de 5, 10 mil quilômetros um do outro. Mas é uma só carne. Uma só carne no sentido espiritual. No sentido simbólico e não no sentido literal. Para ser uma só carne, é só essas pessoas que nascem gêmeas, coladas uma com a outra, essas pessoas podem dizer que são uma só carne. Porque se separar uma da outra, tem que cortar para tirar, né? Separar uma da outra. Mas aqui na Bíblia está falando no sentido sentido simbólico. O homem casou com a mulher, se torna um só corpo com ela. Quando a gente se une com o Senhor Jesus em espírito e em verdade, a gente se une com o Senhor Jesus também. Se torna um só corpo com o Senhor Jesus. Por isso que nós se tornamos filhos de Deus. Nós se tornamos um só com Ele em espírito, em verdade, em natureza. Porque a mesma natureza espiritual que o Senhor Jesus tem, quando a gente aceita a palavra de Deus, a gente se torna com Ele também, uma só pessoa. Um em propósito, um em espírito, um em verdade. Então não vamos confundir as coisas, né? Lá em 1 João 5,8 diz assim, são também três os que dão testemunho na terra. O Espírito, a água e o sangue. Essas três concordam. São três que concordam uma com a outra. Quais são as três? O Espírito. O que é Espírito? É o Espírito de Deus, que nós chamamos de Espírito Santo. E a água? A água é a água do batismo. Então, nós temos que aceitar também o batismo. E o Espírito, e o sangue? O sangue significa o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos salvar. Ele derramou seu sangue aqui na terra para pagar os nossos pecados. Então, nós somos justificados pelo sacrifício praticado pelo Senhor Jesus em nosso favor. O sangue da cruz, derramado na cruz, é a nossa justiça. Então, aqui na terra, nós precisamos dos três. O Espírito, a água e o sangue. Aquele que aceitar o Senhor Jesus, aqui sem o Espírito Santo ninguém se converte.
Sem a água do batismo, não se salva também. Se a pessoa rejeitar o batismo, não alcança a salvação. É uma lei cerimonial, o batismo é uma lei cerimonial. É uma cerimônia que significa morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Morrer para a carne e ressuscitar para o espírito. E se as pessoas teve essa oportunidade e não aceitou o batismo, essas pessoas não salvam. E o terceiro, a água, o espírito, a água e o sangue. E o sangue, se nós não aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz, também não há salvação. Em Jesus, a nossa salvação depende do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. O Pai não aceita a nossa justiça. O preço do resgate tem que ser pago. E foi pago na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa justiça diante de Deus. Então aqui na terra é a água, o Espírito, a água e o sangue. A Bíblia é muito fácil de se entender quando as pessoas querem entender. E a Bíblia é um livro muito difícil de ser entendida quando as pessoas não querem entendê-la. Isso vai depender muito de quem está lendo ali, examinando, estudando a Bíblia. Se não quer entender, não vai entender. Mas se quiser, vai entender com facilidade.